Valorize quem te ama. Já reparou como muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba dando mais atenção ou se esforçando mais, digamos assim, para atender aqueles que não nos dão tanto valor ou não nos dão tanta atenção? Se você for olhar a maioria das queixas de todas as famílias, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, é sempre uma queixa do ponto de vista de quem se dedicou muito e recebeu pouco. Normalmente as maiores faltas, as maiores decepções estão relacionadas a isso. A pessoas que se dedicaram muito e não tiveram esse retorno. Mas por que isso acontece? E por que isso acontece em tantos lares, em tantas famílias e com tantas pessoas? O fato é que existe algo muito sutil que a psicologia vai trazer como uma psicologia reversa, né? Aquilo de querer o que eu não tenho, né? Aquilo de sugerir o contrário. Por exemplo, se eu valorizo aquilo que eu não tenho, é muito comum que em algum momento eu acabe desvalorizando aquilo que eu tenho. Então, se você deseja muito algo, vamos trazer para um objeto, talvez fique mais palpável. Se você deseja muito um carro novo, aquilo vai chegar a um ponto, se você não cuidar desse desejo e dessa ambição, não é que você não possa sonhar por algo mais ou melhor, mas se isso for exagerado, se isso for descontrolado, vai chegar um ponto que você sequer consegue ser grato pelo carro que já tem. E aqui é onde está a chave de talvez toda a relação interpessoal. A gente pode desejar coisas melhores, coisas maiores, relacionamentos ainda mais saudáveis. A gente pode ambicionar nos relacionar cada vez melhor com nossos familiares, mas isso não pode atingir um ponto em que a gente subjugue ou desvalorize o que já tem. Lá em 2 Samuel, capítulo 19, vai contar uma situação entre Davi e Joabe. Joabe era como chefe do exército na época, liderava umas equipes de batalha ali, e Davi, o rei Davi, estava perdendo o reinado para seu filho Absalão. E Absalão fez coisas terríveis, inclusive contra a vida do próprio Davi, o pai, né? E numa dessas batalhas, Joabe morre, perdão, Absalão, filho de Davi, morre, e Joabe vem dar a notícia, né, para o rei. Manda, alguns mensageiros vêm, então Joabe se apresenta ao rei, e Davi fica destruído, porque ele perdeu o filho dele, e ele chorava copiosamente. O fato de Davi estar em luto é natural. Era o filho que, ainda que fosse inimigo e ainda que desejasse o mal do próprio Davi, tudo bem Davi chorar pela perda do filho Absalão. Mas aquilo se estendeu de tal forma e aquele choro era tão copioso e ele repetia por tanto tempo e tantas vezes: meu filho Absalão, como se tivesse perdido uma grande coisa, que nessa atitude todo o reino que deveria ou gostaria de se posicionar em festa por ter tido uma vitória, sofria agora pela atitude de Davi. E então Joabe chama Davi num canto e diz assim: olha, essa sua atitude é um desvalor com todos que lutaram por você. Porque quando Absalão, seu filho, morre, o povo está em festa não pela perda, mas pela sua vida que foi preservada. E uma palavra de Joabe me
motivou a gravar essa mensagem aqui hoje, né? Você ama os que te aborrecem, mas aborrece os que te amam. Davi queria amar Absalão, ainda que ele não tivesse esse amor de volta. Davi queria se dedicar a Absalão, ainda que não tivesse reciprocidade. Mas todo o povo que foi fiel a Davi, e todo o povo e todos os servos que batalharam em favor de Davi, não estava recebendo um reconhecimento ou um cuidado proporcional de Davi. E às vezes a gente se pega em alguns questionamentos, talvez éticos, morais. Até que ponto eu posso festejar a morte de um filho, né? Como num contexto tão absurdo desse de Davi. Não é sobre festejar a morte de um filho, não é sobre desejar o mal, ou desejar o bem a qualquer circunstância, como Davi, né? Se Davi torce pela vitória de Absalão, era pela própria morte. Não é esse o caso, mas é sobre a gente pagar o mal com o bem, bem como Davi sempre fez a Saul, seu inimigo, na época sogro, mas não só pagar o mal com o bem, mas principalmente o bem com o bem também. Às vezes a gente está tão preocupado com a imagem que a gente deixa, até para quem nos faz mal, que a gente deixa de dar a devida atenção para quem nos faz bem. Cristo ensinou que nós devemos amar aqueles que nos perseguem e orar por aqueles que... amar quem nos odeia e orar por aqueles que nos perseguem. Então Cristo está dizendo, olha, trate o mal que vem contra você com o bem. Mas ainda mais, trate o bem com o bem. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não cuida dos da sua própria casa é pior do que o descrente. E a casa de Davi aqui é representada por seu povo e por seus servos, e não apenas pelo seu filho, né? Porque Davi também tinha outros filhos, e a vida desses outros filhos foram poupados com a vitória contra Absalão. Então, o que Joabe está dizendo é, olha, você deve minimamente valorizar o que seus servos e suas servas fizeram em favor da sua vida e da vida da sua família. E eu entendo que nós, enquanto cristãos, devemos nos posicionar em favor da nossa casa, em favor dos nossos. Muitas vezes a gente dá o nosso melhor no trabalho, dá o nosso melhor nos ministérios onde servimos. Muitas vezes damos o nosso melhor em tantos lugares, mas deixamos a desejar aqueles que estão ao nosso lado todos os dias, aqueles que batalham conosco, que guerreiam nossas guerras, que vibram nossas vitórias. Às vezes a gente tem dado pouco valor ao que já temos, diante da falta que a gente grita ter pelo que não tem. Às vezes a gente dá muito valor ao que não tem e pouco valor a tudo que já temos. Que a gente possa exercer essa gratidão não apenas pelas coisas, mas principalmente pelas pessoas. Que nós possamos ser verdadeiramente gratos pelas pessoas que já temos, pelas pessoas que lutam por nós, pelas pessoas que caminham conosco. E que a gente possa retribuir de forma saudável, pura, honesta, toda essa dedicação daqueles que já estão conosco. E isso seguramente de forma indireta, direta ou indireta, vai acabar cativando e conquistando aquilo que não temos. Aquelas pessoas que não nos valorizam, não nos reconhecem, talvez nunca façam isso. Mas se um dia o fizerem, seguramente não será pelo nosso esforço em favor delas, mas em favor das pessoas que já estão do nosso lado. Que essa palavra possa de alguma forma te fazer refletir. Que valor você tem dado? O
que dedicação com que dedicação você tem se empenhado em favor daqueles que estão ao seu lado todos os dias? Esposa, filhos, pais, aqueles mais chegados, os irmãos mais próximos. Quanto tempo vocês têm dedicado a essas pessoas? Quanto tempo, ou qual a qualidade do tempo que nós, né? Que eu, que você, qual a qualidade do tempo que eu tenho dado para as pessoas que mais se empenham em meu favor? E quanto nós temos chorado ou sofrido por pessoas que não valorizam, não estão no nosso ciclo mais próximo de família ou de empenho, pessoas que não torcem por nós e muitas vezes nós estamos torcendo por elas ou por um relacionamento que não existe. Que a gente possa cuidar da gente e daqueles que cuidam de nós, mas sem deixar de pagar o mal com o bem, seguir pagando o mal com o bem. Deus abençoe seu dia. Reflita sobre essa mensagem e compartilhe. Abençoe vidas, abençoe famílias, abençoe relacionamentos, abençoe pessoas. Deus abençoe seu dia.